fazendo exercícios de integrais duplas, mas eu vou fazer algumas aplicações. Então, eu vou contar para vocês como é que a integral dupla serve para você calcular massa, serve para você calcular centro de gravidade de uma placa bidimensional da qual você conheça a distribuição de densidade. Isso é uma coisa bem interessante. Que a integral da densidade da massa é bem natural. Integral da densidade de uma placa dá a massa da placa. Porque a soma de Riemann, você pega o valor da função no ponto e multiplica pela área. Se você tem a densidade superficial, a função f passa a significar densidade. Se você multiplica densidade superficial por uma área, isso é a massa daquele pedacinho. Ao invés de estar fazendo uma estimativa de volume, estou fazendo uma estimativa de massa. Aí é natural. Agora, por que centro de gravidade aparece? Vocês lembram do conceito de centro de gravidade? Como que ele aparece, como que se calcula, qual é a maneira de se abordar centro de gravidade? Não sei o quanto que vocês se lembram. Eu vou fazer um caso assim, bem simples, só para passar o espírito disso para vocês. Imagina que você tem um eixo real, um eixo das abscissas, um sistema de coordenadas, e que você tem em pontos xi uma quantidade finita de massas. Em cada ponto de abscissa xn, você colocou uma massa mn. Normal? Simples. Nesse contexto, fica fácil dizer o que é o momento que essas massas determinam em relação a um certo ponto x0. Imagine que você vai apoiar fisicamente, tudo se passa como se você pusesse uma haste apoiada no x0 e está olhando o efeito que cada uma dessas massas trazem. Calcular o momento em relação a esse ponto, saber se essa haste vai virar para um lado ou para o outro. O que é o momento determinado por todas essas massas em relação a esse ponto x0? Momento em relação ao x igual a x0. Esse momento é a soma das massas mi vezes o braço de cada uma dessas massas. xi menos x0. As massas que estão à direita vão trazer aqui um xi menos x0 positivo. As massas que estão à esquerda vão trazer um xi menos x0 negativo. Momento positivo quer dizer que roda no sentido horário, momento negativo roda no sentido anti-horário. E é isso que é o momento em relação ao x igual a x0. Lembraram disso? Isso é super simples. O que é centro de gravidade dessas massas nessas posições? O que é xg? Qual é a abscissa do centro de gravidade? O que é o centro de gravidade desse conjunto de massas? É o ponto xg, tal que se eu calcular o momento em relação a ele, vai dar quanto? 0, que significa que o sistema fica parado. O centro de gravidade é o x0, tal que se eu apoiar em cima dele, o sistema fica em equilíbrio. Normal? Acho que tudo isso vocês já sabem, não é? Agora, o que quer dizer que o momento é 0? Quer dizer que a soma de mi menos xg vezes mi dá 0. É o momento em relação ao xg que deu 0. Faz a distributiva, isso te fornece somatória de mi xi menos somatória de xg mi, dando 0. Ok? Só fiz a distributiva. Xg não é constante? Posso colocar para fora da somatória. Uma subtração dando 0 porque os dois são iguais. Então eu concluo o seguinte, que a soma de mi xi tem que ser igual a xg soma dos mi. E daqui vem a definição de centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é o ponto que é dado por somatória de mi xi dividido pela somatória do mi.
Vocês já tinham visto essa definição, provavelmente. O ponto dado por essa condição, ele é o ponto que equilibra aquele conjunto de massas. Muito básico isso que eu estou falando, isso é coisa de ensino médio. Vocês já tinham visto isso. Certo? Pode ser reescrito assim. Isso aqui é o momento em relação à origem, x igual a zero. Que o momento em relação a x igual a zero é como se não tivesse o x0, né? Somatória do mi e xi. Então é o momento em relação à origem dividido pela massa total. Então o centro de gravidade é o momento em relação à origem dividido pela massa total. E agora eu vou mostrar para vocês que vale exatamente a mesma coisa em duas dimensões, com uma distribuição de densidade variável numa placa, tudo muito mais sofisticado do que isso, mas vale exatamente a mesma coisa. Então, vou fazer uma aplicação. Então, imagine uma placa D no plano e uma função de duas variáveis, que é a densidade superficial. A densidade, a distribuição de massa, né, a densidade bidimensional. Então, eu estou no plano XY, tem um conjunto D, e em todos os pontos de D está definida uma função densidade. E eu quero calcular o centro de gravidade disso. Eu vou começar calculando o momento. Como é que eu calculo o momento? Bom, momento, agora em duas variáveis, não é momento em relação a um plano. Eu vou calcular o momento em relação a uma linha. Sabe como é que eu vou fazer essa conta? Fazer essa conta assim. Então eu já vou adiantar a resposta. O que vai ser o centro de gravidade da placa? O centro de gravidade da placa vai ser assim. Primeiro eu vou achar uma reta que equilibra. Uma reta que, se eu apoiar nessa reta, ele não tomba para nenhum dos dois lados. Equilibrou nessa reta. Então, eu vou dizer que essa reta é reta de equilíbrio para movimentos nessa direção. Aí eu pego uma direção perpendicular e calculo qual é a reta onde o momento na direção linearmente independente, na verdade, também seja zero, também fique em equilíbrio. Sabe quem é o centro de gravidade? A intersecção dessas duas retas. É o ponto que, se eu apoiar, não tem movimento nem para esse lado, nem para esse lado. Porque ele está nas duas retas. A reta que equilibra num sentido e a reta que equilibra no outro. Então eu vou começar calculando o momento em relação a uma reta. Mas como é que eu calculo o momento dessa? Então você está vendo aqui que eu tenho uma densidade, tenho massa espalhada, não é constante, não é finita, é uma distribuição de densidade, uma distribuição de massa, né? Uma função densidade. Aí eu coloco aqui a reta x igual a x0 fixo. Fixo um eixo. E eu quero calcular o momento em relação àquele eixo. Está claro o que eu quero fazer? Como é que eu calculo o momento em relação àquele eixo? Eu tenho que pegar elementos de massa e multiplicar pelo braço. Exatamente como eu fiz naquela retinha. Então, sabe como é que eu faço isso? Eu faço uma partição, integral dupla. Eu faço uma partição desse domínio, faço escolha de pontos aleatórios aqui dentro. Aí eu olho para esse pequeno retângulo e eu vou fazer o seguinte: qual é a contribuição deste pequeno retângulo para o momento em relação à reta x igual a x0? Com quanto que aquele pequenino retângulo contribui? O que eu tenho que saber? A massa e o braço. E a contribuição daquela massa para o momento é o produto da massa pelo braço. Mas do que eu disponho? Eu disponho da densidade. Como é que eu estimo a massa de um pequeno retângulo tendo a densidade? Como é que eu estimo a massa tendo a densidade? Multiplico densidade pelo elemento de área, pela área. Então, se eu fizer densidade num ponto arbitrário xi, yj,
num ponto aleatório aqui, multiplicado pela área do RJ, isso aqui é um estimador de quem? Densidade vezes área é um estimador da massa. Falta o braço. Quanto que é o braço desse elemento de massa em relação a esse eixo? X I menos x0. Certo? E agora eu faço isso com todos os elementos. Somo tudo. Bom, mas o que é isso que eu acabei de escrever? É uma soma de Riemann. É aquela soma cujo limite é a integral dupla. Isso está diretamente ligado à integral dupla. É uma função vezes área, somatório. Foi uma estimativa do momento. Por quê? Porque a gente pegou um elemento de área, pegamos um ponto interno e fizemos uma estimativa da massa, fazendo o cálculo da densidade num ponto arbitrário vezes a área. Mas isso é tanto melhor quanto mais refinada for a minha partição, ou seja, eu vou ter que passar o limite quando o diâmetro da partição vai para zero, e quando o diâmetro da partição for para zero, o que vira a soma de Riemann? Integral dupla. Isso faz sentido? Então, se vocês me acompanharam e se estiver tudo claro, eu vou escrever que o momento em relação a x igual a x0, mas não é ponto, hein? Nós estamos no plano agora, é uma reta. Momento em relação à reta, x igual a x0, é a integral dupla em d da função x menos x0, densidade, vezes em relação ao elemento de área. Integral dupla de x menos x0, que é o braço, vezes densidade dA, que é área vezes densidade que dá massa. Normal? E o que é o momento em relação à reta y igual a y0? É a integral dupla de y menos y0, densidade em relação a dA. E aí o que mudou? O que mudou é que eu pego uma reta agora horizontal, uma reta dada por y igual a y0, e faço o momento em relação a essa outra tendência de rodar em torno da outra reta. O momento dá a tendência de rotação em torno do eixo. Se o momento é diferente de zero, quer dizer que vai rodar em torno desse eixo, para um lado ou para o outro. Momento zero quer dizer que não roda. Que definição de centro de gravidade? Então, o ponto XG, YG é o centro de gravidade de uma placa D, placa essa que tem uma distribuição de densidade, C e só C. O momento em relação a x igual a xg é zero, e o momento em relação ao YG também é zero. Quer dizer, quando você apoia a placa no centro de gravidade, não roda em nenhuma das direções LI. Qualquer movimento seria uma combinação linear desses dois, porque eles são LI. Como não está rodando em nenhuma das duas direções LI, não está rodando em direção nenhuma. Tudo isso fez sentido? Agora, imagina que posso fazer todas as passagens, mas vocês acompanharam o que eu fiz aqui de fazer a distributiva? Mesma coisa aqui. Iguala isso a zero, faz distributiva, fica x densidade, x0 densidade. x0 é constante, sai para fora. Então fica uma integral de x densidade igualado a x0 constante que saiu para fora, integral da densidade. Aí passa a integral da densidade dividindo, dá exatamente essa fórmula
Só que o jeito de calcular essa somatória viraram integrais duplas. É exatamente a mesma manipulação algébrica. Não tenho preguiça de fazer, mas é que é simples, não quero cansá-los com isso. Mas se quiser fazer a conta, é assim. O momento é zero, quer dizer que a integral dupla em D de x menos xg, densidade, é zero em relação à área. Daqui sai que de um lado fica a integral em D de x vezes a densidade, dA. Aí o outro tinha o menos, mas tudo isso aqui estava dando zero, né? O momento estava dando zero. Então, tem esse pedaço que tem menos xg densidade que eu passo para o lado de cá do igual. Então, fica igual, integral dupla de xg vezes a densidade, dA. Só que o xg é constante, sai para fora da integral. Aí o xg sai para fora da integral e a integral da densidade eu passo dividindo. Então, o centro de gravidade é dado pela integral dupla de x vezes a densidade dx dy, dA, né, dx dy ou dA, dividido pela integral dupla da densidade que também pode ser escrito, exatamente como no caso mais elementar, momento em relação à origem dividido pela massa. Disse que a integral dupla tinha aplicações bonitas. Olha que interessante. Muito rápido, muito fácil. Eu fiz meio correndo, mas é muito fácil de fazer. O conceito de centro de gravidade de uma placa bidimensional com uma distribuição de densidade variável, não homogênea. Você tem um jeito muito simples de chegar na noção. E o y do centro de gravidade é análogo, não é? É o momento em relação ao y igual a zero dividido pela massa.